Meus amados, minhas amadas, como estão vocês todos? Estamos iniciando essa nova jornada, essa nova caminhada com você, com vocês em relação à nossa página, ao nosso espaço cenáculo, um lugar para pensar, um lugar para refletir, um lugar para repensar, um lugar para haver valores humanos e espirituais, um lugar para você tirar um tempinho para você entender um pouco mais das coisas de Deus reflexivamente. Nossa proposta não é pregação, nossa proposta não é pregação expositiva, nossa proposta aqui é uma reflexão, ainda que não rápida, porque você sabe que uma reflexão seria 5 minutinhos, 3 minutinhos, como muitos amigos meus falam: André, faz 3 minutos, 5 minutos para as pessoas verem, para aumentar a visualização. Olha, não é meu interesse fazer isso. Tá? Meu interesse não é quantidade, é a qualidade do meu serviço para as pessoas. Ok? Então, nossa página é uma página de meditação e nós vamos, a partir agora de hoje, dia 31 de janeiro, né, segunda-feira ainda, todas as segundas nós vamos fazer, não é uma série, porque ela pode parar de repente, mas nós vamos fazer uma reflexão um pouco longa, um pouco reflexiva, não é detalhamento histórico, não é detalhamento acadêmico, não é detalhamento teológico. Nós vamos fazer uma série de reflexões sobre fé. 2 letrinhas, né, uma consoante e uma vogal chata, porque, como eu já falei para você na propaganda, a fé, ela tem na Bíblia, escrita, letra, ela tem uma interpretação teórica muito pequena. Nós podemos ver em Hebreus 11, eu quero até ler na Bíblia Peshitta, eu estou usando a NAA atualmente e estou usando a Peshitta também. Dizem que tem uma série de variações, mas é muito pouca coisa. Mas, como eu gosto de buscar sempre novas interpretações, eu quero até ler para você aqui, no livro de Hebreus, a explicação teórica do termo fé. Eu quero ler para você aqui. Aqui diz o seguinte, Hebreus 11, 1. Mas eis que a fé é a convicção das coisas que se esperam, como se já fossem realidade. E é a revelação das coisas que não se veem. Então esse texto aqui, por ir buscar um texto mais aramaico e buscar uma interpretação melhor, que não deixa de ser uma interpretação melhor, então ele vai te dizer aqui de uma realidade por causa da convicção e de uma revelação por causa das coisas que você não está vendo. Explica um pouquinho mais. Mas, na verdade, meus amados, não deixa de ser um versículo teórico, uma teoria. Depois vem o verso 6 e vai dizer assim: porque sem fé é impossível que alguém agrade a Deus. Porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que recompensa os que o buscam. Aqui não tem nenhuma variação textual. A variação textual está no versículo 1, que vai falar de realidade, vai falar de revelação. Ok, queridos? Então, o que eu quero trabalhar com você hoje é a fé que vivemos. Não é a fé... Não é a fé teórica, porque fé ela não é teoria. Fé ela é muito íntima, ela é muito pessoal, ela não é íntima, ela não é uma coisa, não é uma teoria, não dá para se explicar. Eu tenho fé, o outro também tem fé, o outro também tem fé. Cada um tem um nível de fé, um nível de entendimento, um nível de convicção, um nível de certeza, um nível de você, como eu acabei de ler agora na Peshitta, um nível de fé de você saber que aquilo que você crê se transformar numa realidade, e por você crer que ela vai se transformar numa realidade, automaticamente ela vai revelar para você
detalhes daquilo que está se passando. Essa é uma das realidades da fé. Mas o que eu quero refletir com você hoje, o primeiro personagem bíblico que eu quero refletir com você hoje, você pode falar assim, já sei, é Abraão que é o pai da fé. Não, Abraão eu vou fazer depois. Abraão está muito usado, eu vou fazer coisas novas. Eu quero falar com você hoje sobre a história de fé, uma história de fé na adversidade. Quem será esse personagem? Esse personagem que tem uma história de fé desenvolvida na adversidade, tem uma história de fé invisível. Por que uma história de fé invisível? Ele teve uma história de uma fé invisível na sua caminhada de adversidades até chegar a ser o primeiro-ministro ou o governador-geral do Egito. Quem será? Quem será? Quem será? Quem sabe? Quem lê Bíblia? Quem sabe? Uma caminhada de fé invisível dentro de vários níveis de adversidades até chegar a ser o governador-geral do Egito. Por que a fé desse homem, Yosef, o filho amado de Jacó, que deu um problemão para os irmãos dele? Por que a fé desse homem é invisível? Porque você não vê esse homem falando, argumentando, você não vê esse homem questionando, você não vê esse homem, você vê esse homem dentro de um processo de mais de 14 anos. Começou com 17 anos, ele foi chegar a ser governador de lá, passando de 30 anos de idade. Ele teve um processo de 14, 15, 16 anos, dependendo da historicidade, de que esse homem ele teve adversidades terríveis na sua caminhada até chegar perante o faraó, e o faraó colocou o anel no dedo dele e falou, você é o governador-geral do Egito. Onde está a fé desse homem? Ela não aparece. Abraão, como seria a história de Abraão, linda e maravilhosa, ali Abraão, o pai da fé. Uau, então nós vamos mergulhar no Abraão, o pai da fé, que também teve erros de caminhadas terríveis. Mas ele era o pai da fé. Mas José foi um homem que começou a sua caminhada de exposição na Bíblia, que eu não vou aqui trabalhar com você em 14, 15 capítulos, porque a história de José vai do capítulo 37 de Gênesis até o 50. Eu não vou trabalhar com você, isso aqui não é um curso exaustivo, né? Mas se você tiver tempinho, você vai ler Gênesis do capítulo 37 ao 40. Sendo que o 38 tem aquela história de Tamar, é um enxerto ali que eu não entendi também porquê. Mas você vai ver do capítulo 37, quando começa até os 50, toda a história de adversidade e de vitória. E dentro desses 15 capítulos estão literalmente uma fé invisível, uma fé embutida, uma fé implícita. Eu dividi nessa breve reflexão e, assim, no início da caminhada de José, por causa dos sonhos dele, com 17 anos, adolescente, ou saindo da adolescência, eu coloco como uma fé infantil. Por que uma fé infantil? Porque ele, como está aqui em Gênesis, eu quero ler para você, como está aqui em Gênesis 37, começa a ser assim, Gênesis 37, 5. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Verso 9, eu estou reduzindo, tá? José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua, no caso o sol e a lua seria o pai e a mãe dele, e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quer dizer, aqui nós temos uma fé infantil. Por que uma fé infantil? Que palavra forte é essa? É uma fé infantil porque... só um minutinho que eu vou levantar aqui.
É uma fé infantil porque nós hoje, trazendo de José para nós, ele com 17 anos, no início de uma carreira, Deus mostrou duas coisas para ele, dois sonhos, que foram acontecer 40 anos depois, de todo o processo que ele passou. Eu digo uma fé infantil porque nós hoje temos o costume de nos alegrarmos, de ficarmos efusivos quando Deus nos fala algo, e quando Deus nos fala algo, Ele está mexendo com a nossa fé. Eu acabei de ler agora, uma fé de algo que foi, presta atenção nisso, uma fé, dois pontos, algo que lhe foi revelado, que você vai passar a ter convicção, e algo que lhe foi mostrado como realidade. Então essa convicção e certeza que as outras versões falam vai se transformar ou vai ter um adendo no sentido de que isso é uma realidade que vai acontecer num determinado dia, momento da minha vida, e vai ser também uma revelação, porque se Deus fala, o que Ele orienta, Ele provê, o que Ele fala, Ele vai fazendo e vai mostrando. Então Deus, naquele primeiro momento, José com 17 anos, tinha acabado de ganhar uma túnica bonita do pai, toda aparamentada, porque era o filho do amor dele. Um erro você declarar que você tem de tantos filhos você tem um que é predileto, claro que gerou ódio com todos eles, está na Bíblia, a Bíblia não esconde erro de ninguém. Mas o que eu quero falar aqui é de José, né, dos erros dos irmãos. José, quando ele declara, quando ele fala infantilmente, mas com amor no coração, um desejo no coração, e às vezes nós cristãos, nós temos aquela ênfase, aquela paixão de que Deus nos mostra algo que você sabe que vai se tornar realidade, que vai se tornar em revelação, que isso é uma fé tua, e você está contando para todo mundo, você está contando para o pastor, para a pastora, para o missionário, para o vizinho, para o colega, periquito, papagaio, você está contando para todo mundo, e aquilo vira uma desgraça na tua vida. Porque nem todo mundo acredita, nem todo mundo crê, e se crê vão ter inveja, como foi o caso dos irmãos de José. Tiveram inveja porque, entre aspas, eles podiam até ter um entendimento do que seria aquilo. Talvez não tinham. O pai Jacó tinha, a mãe tinha, mas eles não tinham. Então foi uma revelação que foi contada entre os filhos da fé, que gerou revolta, que gerou inimizade, que gerou ódio, ou que gerou inveja. Então nós temos que ter cuidado nesse primeiro ponto com a nossa fé infantil, que é Deus mostrar coisas para nós, Deus falar coisas para nós, e você sai contando para todo mundo. Naquele primeiro momento foi para você. E José guardou aquilo e houve todo aquele processo que passou a ser uma segunda fase, que foi a fé no meio, a fé invisível, a fé silenciosa, no meio das adversidades que passaram. Ele foi julgado num poço, ele foi dado como morto, ele foi vendido para a caravana dos ismaelitas para o Egito, ele foi para a casa de Potifar como empregado doméstico, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, ele foi preso no calabouço, ele ficou 2 anos ali no calabouço, e ali Deus o usava, porque ele era um filho de Deus, ele era uma promessa de Deus, aonde Deus te colocar, ainda que seja numa visão adversa. Não foi isso que eu pedi a Deus, não foi isso que eu orei. Por que está acontecendo isso comigo? José manteve a sua fé invisível, a sua fé silenciosa. Ele não blasfemou, não murmurou, não questionou, a Bíblia não relata isso, eu não vou ficar fazendo aqui adivinhação, que adivinhação é maligna, especulação também é, mas ele estava ali, foi para o calabouço, foi para o poço, foi vendido, foi escravo no Egito, trabalhou na casa de Potifar, foi depois para o cárcere, para o calabouço. Em todos os lugares que ele foi, ainda que adverso da vida, ele foi um instrumento de Deus. Se você está num emprego que você não gosta, ou você está num emprego que as pessoas são ruins, são pessoas maldosas, são pessoas com ódio, com raiva, que discriminam você,
boca fechada e testemunho. Imita José. Ele foi ser escravo no Egito. Ele entrou no Egito escravo. Ele entrou no Egito empregado doméstico de Faraó. Ele entrou no Egito e foi caluniado pela mulher de Faraó, de Potifar. Ele entrou no Egito para ir para o calabouço, para ir para o cárcere, para a prisão. Mas alguns momentos depois, alguns anos depois, este homem subiu os degraus da honra, subiu os degraus da glória, subiu os degraus de uma fé convicta, certa, revelada, realidade. Faraó, ainda um adolescente, coloca um anel de autoridade nas mãos de José. E o transforma, depois de tudo isso, ele o transforma em governador-geral do Egito, ou primeiro-ministro do Egito, como se falaria hoje. E ele que não tinha feito faculdade de economia, não tinha feito PhD em economia, não tinha feito nada disso. Sabe? Se você quer saber o que é economia, lê José. Ele comprou toda a terra do Egito para o faraó e transformou numa nação egípcia, que na época não era. Pastor, onde é que está a fé desse homem? Está aqui dentro. No seu sentimento, nas suas meditações. Passou todo esse período no meio, nesse interregno, quando ele sai daquela fé infantil, que gerou todo um ódio, gerou toda essa desgraça, ou toda essa adversidade, ele manteve nesses anos todos uma fé invisível. Ele foi para a casa de Faraó como escravo, a casa de Potifar prosperou. Porque a fé estava aqui dentro. Ele deu testemunho da fé. Não saiu falando que nem um tolo, falando que nem um bobo. Eu sou crente, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não sei. Ele guardou dentro dele a convicção, a certeza que um dia aquilo seria realidade, que um dia aquilo que Deus revelou seria realidade. Ele guardou e colocou em prática, em atos. Em atos ele fez isso. Até onde o relato histórico bíblico fala, quietinho. Ele colocou a fé em prática. O que é colocar a fé em prática? Ele foi fazer o que lhe foi mandado, ainda que adverso, ainda que na adversidade. Mas dentro da casa de Potifar, Potifar prosperou. Ainda que no cárcere ele ficou, ele prosperou. Por que ele prosperou? Porque o carcereiro achou graça e colocou ele como chefe, colocou ele como o coordenador da prisão. E você lembra do copeiro e do padeiro? Um foi morto, o outro foi recolocado no cargo. Deus ainda usou ele com interpretação de sonhos dentro do cárcere. Meu querido, eu, você, nós cristãos que cremos e que lemos e que conhecemos a palavra de Deus, ela é viva. A fé é viva. A convicção é viva. A certeza é viva. Você saber que aquilo vai se tornar realidade, ainda que não sabe quando e como, ela é viva, ela é constante, ela não pode morrer. Ah, mas nós temos momentos de queda, de tristeza. Claro, nós somos seres humanos falíveis, nós somos pecadores salvos. Claro que a nossa fé, às vezes, ela cai em descrédito para nós mesmos. Às vezes nós nos escondemos, às vezes nós, apesar de ser uma fé escondida, invisível, mas nós não a praticamos em realidade. Claro, nós somos seres humanos. Claro que nós falhamos. Claro que nós... O que é a palavra de Deus? Ainda que nós continuemos infiéis, Deus é fiel. Ainda que a nossa fé balance, sacuda, balança, ainda que a nossa fé seja uma fé que às vezes estamos mal, estamos bem, a tendência não está sempre lá embaixo. A tendência é estar um equilíbrio sempre subindo, nunca descendo. Mas nós somos humanos, isso acontece na nossa vida. Mas a Bíblia não relata nesses 14 capítulos, do 37 ao 50, ele não relata que José teve titubeou na sua fé.
Pelo contrário, ele pagou um preço caríssimo, porque ele falou da fé dele, ele falou do que Deus mostrou a ele. Mas lá na frente aconteceu todas as coisas. Então o que eu quero refletir com você hoje, meus amados, minhas amadas, em relação à fé, o nome dessa série chama-se A Fé em Tempos Difíceis. Bonito esse nome, né? Incrível, aterrorizante. A fé em tempos difíceis. Por que a fé em tempos difíceis? Nós estamos vivendo tempos bons? Você acha? Você que é cristão, sensível à palavra de Deus? Você acha que nós estamos vivendo tempos bons? Maravilhosos, confortáveis? Você acha que em algum momento em que o mundo está vivendo, não estou falando Brasil, estou falando humanidade, mundo, você acha que você não crê, você não acha, você não alcança, você não assimila na Bíblia que em algum momento a humanidade sem Deus, sem Jesus, não vai tomar satisfação dessa tua fé? E onde ela vai estar? A Bíblia é muito clara em relatar. Em algum momento, está em Romanos, em algum momento as pessoas vão olhar para você, você vai entender que as pessoas vão te agredir com palavras. Não. É que a psicologia dela, ela está tão angustiada, está tão desesperada, está tão depressiva, a humanidade está tão miserável, que ela vai perguntar a você sobre a tua fé agredindo. Em que sentido? O que você vai dar para essa pessoa que está te agredindo porque ela não tem a fé, ela não tem a vida que você tem? E você talvez não esteja mostrando na prática que essa pessoa quer ver. Então ela vai te tomar como agressividade. Isso aconteceu comigo há 30 anos atrás, com uma pessoa que trabalhava em São Paulo, numa empresa. Na sala que eu trabalhava, várias de tudo quanto era religião. Ele tinha budista, católico, espírita, ateu, tinha de tudo ali dentro. E o gaiato evangélico era eu. O debochado era eu ali dentro. E uma vez chegou um rapaz perto de mim, muito irado, ele era uma pessoa altamente demoniada, oprimida. Deu um tapa na minha mesa e falou assim: por que você é assim? Por que você é diferente da gente? Por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não fala palavrão? Se bem que hoje em dia isso é só o basiquinho do Evangelho, tá? O Evangelho não é isso. Mas por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não fala palavrão? Por que você não transa com as minas? Por que você não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo? Pô, o cara tá me irritando, por que você é diferente? Ele tomou satisfação da minha fé. Como ele viu na prática a minha diferença, aí eu pude falar para ele que eu pertencia a Jesus. Essa pessoa se converteu, hoje é pastor, enfim. Em algum momento da vida, se já não estão tomando questão da tua fé, alguém vai. O apóstolo ele fala isso, em algum momento alguém vai perguntar: por que você tem essa fé? Por que você tem essa esperança? De onde é que você tirou isso? Como é que você pode ter essa tranquilidade, essa paz de Deus que excede todo o entendimento? Que fé louca, desvairada é essa que você tem? Esse mundo está louco. Está tudo louco, está tudo agoniado, está tudo angustiado. Medo 24 horas, doenças, enfermidades, peste, assolação, roubo, fome, peste. Que fé é essa? Que paz é essa? Meus amados, crentes em Jesus Cristo, sensíveis à palavra da verdade, vai chegar algum momento que alguém vai tomar questão, vai colocar a tua fé em questão, vai colocar a tua esperança em questão, vai colocar a tua convicção em questão. Porque no mundo de hoje, falar em convicção, você está louco. Eu te odeio porque você tem convicção. Eu te odeio porque você crê na coisa absoluta, chamada Deus e Igreja, que é verdade absoluta. Já está assim. Agora, em algum momento vão tomar questão da tua fé, da tua paz, da tua esperança. E você vai dar o quê?
O que José deu? O que José deu todos aqueles anos até chegar a ser honrado e glorificado no Egito? Uma fé silenciosa, uma fé invisível, uma fé que Deus falou lá atrás, e por Ele falou, eu creio que vai se realizar, e por se realizar, me dá revelação. Tudo que Deus falou com você, ou tem falado com você, ou através da palavra, ou através de um profeta sério que não existe, creia, e dependendo do nível, do grau profético, que vai gerar fé, convicção, certeza, realidade, revelação em você, guarda no teu coração. Você ouviu, é de Deus, ou Deus falou diretamente com você em sonho, na palavra, como queira, ouviu em sonho, guarda no teu coração. Não fala. Porque você vai falar com pessoas da tua amizade que vai dizer assim, legal. Tem pessoas que vai dizer assim, esse cara é louco. Acontecer isso aí contigo? Louco, rapaz, isso não é Deus não. Isso aí é fuga psicológica. Tem aqueles que vão dizer, que bênção, irmão. Não sabe nem o que está acontecendo, mas que bênção, irmão. Tem um crente bonzinho, que bênção, irmão. E tem aquele que vai te odiar. Os irmãos de José. Vai ter aqueles que vão te odiar. Porque eles sabem que Deus vai usar você. E o inimigo, o adversário nessas pessoas, não vai deixar. Como o inimigo, o adversário das nossas almas, usou os irmãos de José para não deixar acontecer. Ainda que os irmãos de José não soubessem o que ia acontecer lá na frente, Satanás já sabia. Ele não é onisciente, mas ele sabe, não de tudo, de alguma coisa. E ele já tentou encurtar o negócio. Não vou entrar aqui nisso, mas é mais ou menos isso. Ok? Mas esse menino, e agora homem José, ele manteve todos esses anos, quase 14 anos, ou 14 anos, ele manteve a sua fé silenciosa, uma fé invisível e uma fé convicta, praticando. Nas três adversidades, praticando. Calado e praticando. E nós temos que seguir esse exemplo de fé de José. Uma história de fé e de adversidade, na adversidade. Se nós estamos esperando em Deus aquilo que Ele já falou, já confirmou, já reconfirmou, é o meu caso, é o caso da minha família, é o caso de muitas pessoas que possam estar nos ouvindo aqui, me ouvindo aqui. Se Deus falou com você, se Deus revelou para você, que você sabe que é Deus, você vai usar esse texto aqui que está na palavra de Deus, que é verdadeiramente tendo como realidade o que Deus falou, que é a fé, e essa fé sendo revelada aos poucos a você, para você poder ter esse testemunho de vida prático, por muitas vezes calado, para você chegar a bom termo lá na frente. E eu te pergunto, qual foi o bom termo de tudo isso? Tudo que José passou, você vai ler a história, que é um relato longo, são 14 capítulos. Qual foi a resposta final de tudo isso? José passou, foi entronizado, foi primeiro-ministro, comprou toda a terra do Egito, foi PhD em economia, foi PhD em agricultura, foi PhD em psicultura, foi PhD em tudo. Foi PhD em tudo ali. Ali é o verdadeiro economista, é o verdadeiro 2 mais 2 são 4, é o verdadeiro você planta, colhe. Acabou. Passou por tudo, só que anos depois veio o cumprimento da profecia, anos depois veio o quê? O cumprimento dos molhos, dos feixes e da lua e da estrela. Ali se cumpre, anos depois, 40 anos depois, se cumpre a lua, a estrela e os 11. A lua, só as estrelas se curvando, que é quando a família chega no Egito, na terra de Ramsés, em Gozem. Ali se cumpre os feixes, porque eles tiveram fome e foram comprar milho e trigo no Egito. Décadas depois se cumpre a palavra profética. Décadas depois se cumpre a fé, a revelação que Deus deu a José com 17 anos de idade. 40 anos ou mais se cumpre, depois de uma fé invisível, de uma fé silenciosa, de uma fé praticante, de uma fé convicta,
que nós temos que entender o que é fé convicta, o que é fé relativa. Você sabe aquele caso de Marcos 9? Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Aquele homem cria, mas ele não tinha aquilo como realidade, de ver o filho dele liberto. E quando ele viu e creu. Às vezes nós, a nossa pequena fé, ainda que fé, nós precisamos, por causa da misericórdia de Deus, ainda de vermos um milagre, uma operação de maravilhas, para que a nossa fé cresça. Nossa fé não pode crescer no vazio. Ela tem que crescer nos enxertos de Deus. Deus, de vez em quando, ele tem que vir fazer algo maravilhoso, algo bonitinho, algo gostosinho, algo fofinho, algo de escape, para a gente poder voltar à tona, senão a gente morre de inanição. A fé é viva, a fé é eficaz. E compete a nós, de tempos em tempos, ter esse crescimento de fé. José entrou no Egito, escravo, caluniado e preso. Continuou no Egito como governador geral, o primeiro-ministro do Egito. Lá na frente se cumpre, no fim, se cumpre a fé e a convicção que ele teve dos sonhos. Talvez ali tenha sido a revelação maior. É quando ele vê os seus irmãos indo ao Egito comprar alimento, comprar trigo, comprar milho. Ali foi a primeira profecia cumprida. E depois, quando ele se deu a revelar aos seus irmãos, entrou em comunhão, entrou em perdão, cuidado que a fé também perdoa. Vou chegar ali, a fé também perdoa. A fé é tão linda, tão maravilhosa, com Deus cumprindo, revelando e fazendo-nos crescer através de convicções e certezas, realidades e revelações, como está na Peshita, que ela chega lá na frente, ela perdoa tudo. Ela abre mão de tudo, porque é você que está lá em cima. É você que está lá em cima no degrau que Deus colocou você. É você que está com o anel de autoridade. É você que está com a túnica da justiça. Você está reinando nas regiões celestiais com Cristo Jesus, ainda na face da terra. E qual é essa fé que vence todas as adversidades da vida? Está em Gênesis 45, 2. Eu quero ler com você. Gênesis 45, 2 diz assim: vou ler. Vou ler 5 versículos. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. No caso, os egípcios. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou Yosef, ben Yaakov. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados. Olha, a consumação da fé que vence, a consumação da fé que perdoa, a consumação da fé que abre mão de tudo, porque foi você o vencedor, ou o grande vencedor. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos. Sabe, a culpa, o sentimento de culpa. Ele já adiantou aqui: não fiquem irritados com vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Só até aqui.
Meus amados, e agora? O que nós temos que dizer diante de toda essa maravilha? Eu quero que você leia toda a história de José. Se já leu, reflita na sua mente. Uma história de fé na adversidade, na pessoa de José. Uma fé invisível que José teve em toda a sua caminhada de adversidades que foram até chegar a ser o primeiro ministro do Egito. No início, uma fé infantil. Ele contou tudo que Deus falou para ele. Isso transformou em ira e em ódio. No meio da caminhada, uma fé invisível, uma fé silenciosa em prática, que tudo ele colocava a mão, Deus abençoava. No fim, uma fé que perdoa. Olha a posição daquele homem de realização, de felicidade, de compromisso, de alegria, de fé em Deus, de saber que foi Deus que estava fazendo tudo aquilo. E hoje, uma fé que vence todas as nossas adversidades. Uma fé que vence todas as nossas adversidades. Qual é a tua adversidade hoje? Qual é a tua luta, a tua batalha hoje? Eu vou dizer tudo isso em adversidade. Tudo que é adverso, aquilo que você sonhou, orou, pediu a Deus, ou até o que Deus te revelou, profeticamente, em visão ou na palavra, está tudo adverso. Sim, está tudo adverso, porque você tem que ser de dentro para fora. Você tem que ser alguém de dentro para fora, não é de fora para fora. O mundo hoje está artificial. As redes sociais te dão informação, mas não te dá conhecimento de causa. E Deus quer você de dentro para fora, não é de fora. O mundo hoje está de fora para fora, é só casca. O ser humano ele é casca. Casca no amor, casca no relacionamento, casca na vida profissional, casca artificial. Mas Deus quer você inteiro, íntegro, capacitado, grandioso, estruturado. E isso só a Bíblia, só Jesus, só Deus, só o Espírito Santo pode fazer na tua vida. Como deve estar fazendo na tua vida, como está fazendo na minha vida. Esse é o testemunho de José. Esse é o testemunho da nossa abertura, da nossa série de A Fé em Tempos Difíceis. José passou 14 anos com tempos difíceis de adversidade para chegar onde chegou. Nós estamos passando tempos difíceis para chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Com fé, esperança, amor, convicção, certeza, uma visão de realização, uma visão de revelação. Ok? Ok? Eu digo e repito, nesse final dos tempos da igreja se despedindo da terra, eu já falei sobre isso, Deus vai levantar, Deus está levantando os improváveis. Deus está tirando homens e mulheres do lixo, da sarjeta, do fundo do poço, os improváveis da sociedade, os sem valores da sociedade. E fazendo esses se assentar no meio dos príncipes, quer dizer, colocando em lugares de honra, para que essa nação santa chamada igreja tenha sacerdotes reais. E Deus está pegando os improváveis para ser sacerdotes reais. Deus não está pegando os gostosões, os homens, não, Ele vai pegar, porque esses vão estar cheios de testemunho. Por quê? Porque estiveram lá embaixo. Porque conviveram com as adversidades da vida, com os fundos de poço da vida, com as coisas que o mundo te oferece, só podridão. Aí Deus vai lá, tira você, exalta você, lava você com o sangue dele, unge você com óleo de alegria, unge você com a salvação, cura você, muda a tua mente, muda as tuas depravações, muda as tuas imundícies e coloca você assentado no meio daqueles que precisam ouvir o poder da palavra dele. Fez isso com José, está fazendo isso com você e vai continuar fazendo até o fim na era da igreja. Amados, essa é a primeira fé em tempos de crise, fé em tempos difíceis. José. José é um tipo de Yosef, é um tipo de salvação.
Yosef e Yoshua é quase a mesma coisa. Ele é um tipo de salvador. Ele foi naquele momento salvador do Egito. Depois foi salvador da sua família. Depois foi salvador de Israel. Depois veio Jesus e Yeshua, o salvador da humanidade. Tem uns links maravilhosos. Então, amados, a fé em tempos difíceis. Hoje estamos vivendo tempos difíceis. José viveu essas adversidades. Quais são suas adversidades? Quais são as suas lutas dentro do contexto que Deus falou, revelou, mostrou, confirmou, em visão, palavra profética, palavra de Deus? Faça como José. Fecha a boquinha e pratica. Porque onde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser bênção e você vai ser testemunha, aguardando o tempo de Deus glorificar a tua vida por causa da fé que você obteve. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz, que o Espírito Santo te dê este entendimento, esta revelação, esta convicção para você seguir nesta caminhada e ser lá na frente. Hoje é preparo, amanhã lá na frente, anel de autoridade. E ser um grande homem de Deus, ser uma grande mulher de Deus. Amém, querido? Que Deus te dê a paz, que Deus te dê misericórdia, que Deus te dê graça, que Deus te dê conhecimento, que Deus te dê crescimento nesta adversidade. Em nome de Jesus. Amém, querido? Até segunda-feira que vem. Quem vai ser o próximo, não sei. Na hora sai. Amém, querido? Deus te abençoe. Não esqueça de ler Gênesis de capítulo 37 ao capítulo 50. Tá? Para você ter esse entendimento total do que eu falei aqui em termos de reflexão. Amém? Beijo no teu coração. Bye, bye. Até segunda que vem. Tchau, tchau.